Matrix não é apenas um filme de ficção científica sobre máquinas e computadores. Ele é um tipo de mito moderno, uma espécie de evangelho cibernético, um espelho onde dá para enxergar ecos de antigas histórias espirituais, especialmente a narrativa cristã. Quando olhamos com calma, é como se por trás dos cabos, códigos verdes e lutas em câmera lenta existisse uma parábola sobre cegueira espiritual, despertar, sacrifício e redenção. E aí que entra a pergunta central. E se Neo fosse uma figura de Cristo em um mundo digital? E se o mundo de Matrix fosse um mundo caído que a Bíblia aponta? O que você acha sobre isso? Seja muito bem-vindo. Você está no canal Além do Casulo. Para você não achar que eu estou viajando na maionese com essa leitura, a verdade é que eu não estou sozinho nisso não. Os próprios diretores de Matrix já admitiram em entrevista que a maior parte do simbolismo religioso do filme foi colocado de propósito. O próprio ator Keanu Reeves, que vive Neo, já comentou em diferentes momentos que a história trabalha camadas espirituais, filosóficas e religiosas e que faz sentido essa história do Neo como Messias Salvador dentro desse universo, ao lado de referências também como o budismo, gnosticismo e outras tradições religiosas. E Lawrence Fishburne, que fez Morpheus, também já falou sobre esse lado profético e messiânico da jornada de Neo, não como uma cópia literal de Jesus, mas como um arquétipo de Salvador, ou seja, uma figura que encarna esse chamado de libertar a humanidade da escravidão. O que você está achando sobre isso? Meus queridos, essa conexão entre Matrix e o Evangelho não é um truque de edição, não. É uma das chaves de leitura que o próprio elenco e os criadores do filme abriram para a gente. Então, vamos cair dentro aí dessa história. No universo do filme, a maior parte da humanidade vive dentro de uma simulação. Pessoas presas em cápsulas, convencidas que estão livres. Elas trabalham, comem, dormem, amam, mas tudo é código. Código-fonte. Essas pessoas não estão prontas para ser desplugadas. Tudo é um sistema criado para manter a ilusão. Essa é uma imagem extremamente poderosa quando colocamos óculos cristãos. Um mundo que parece real, mas está corrompido. Um sistema que cega, manipula e adormece. Na linguagem cristã, podemos falar de um mundo caído, consequência do pecado, onde as pessoas caminham sem perceber que é algo profundamente errado na base da realidade. Em Matrix, essa cegueira não é apenas moral, mas literal. E o Ministério do Bom Senso adverte: qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. Isso posto, meus amados, é nesse cenário de escravidão invisível que surge a figura do escolhido, do Salvador prometido. Dentro da narrativa do filme existe uma profecia: um dia virá o The One, ou seja, o cara, o escolhido, aquele que irá libertar a humanidade do domínio das máquinas e do sistema. O povo de Zion é a última cidade humana livre. Vive ansiosamente à espera desse personagem. Eles lutam, sobrevivem, mas existe algo que sustenta essa expectativa deles: que um dia alguém virá nos libertar de verdade. É muito semelhante à expectativa do povo de Israel em relação ao Messias. Um libertador prometido, uma figura que não é apenas um líder político, mas alguém que muda tudo na raiz. No caso dos cristãos, a expectativa é pela segunda vinda de Cristo, pois ele já veio há 2000 anos atrás. Então Neo entra nesse cenário quase sem entender nada. Ele é apenas um hacker inquieto, alguém que já sente que o mundo é estranho, incompleto, que é falso. É interessante como antes de aceitar seu papel, ele já carrega dentro de si um incômodo com a realidade. Como se já estivesse sendo chamado, mas ainda não soubesse por quem. A partir daí, a jornada de Neo lembra muito uma jornada messiânica. Ele é buscado, encontrado por alguém que crê nele, ou seja, Morpheus. Ele passa por um processo de iniciação, de descoberta de identidade. Ele reluta, duvida, questiona se realmente é quem dizem que ele é. Se existem algumas pontes que ligam Neo a Cristo, existem abismos intransponíveis quando aprofundamos na comparação, já que Jesus tinha plena certeza de quem ele era.
Mas também no caso específico do filme, estamos falando de pontes sutis e não de figuras exatas. Mas voltando aqui às vacas magras, em um determinado ponto, Neil começa a aceitar a possibilidade de que sua vida tem um propósito maior. Cristo nos evangelhos também vive uma tensão entre humanidade e missão. Ele é homem, sente fome, sente angústia, mas ao mesmo tempo carrega uma identidade que vai muito além da carne. É Deus encarnado. Neo, de certa forma, também é uma encarnação dentro da Matrix. Alguém que entra no sistema para subvertê-lo por dentro. E no momento em que ele começa a enxergar a Matrix em código, é quase um símbolo de alguém que enxerga a realidade com um olhar divino. Ele não vê mais as superfícies, ele vê a essência. Morpheus, ele era uma espécie de profeta, mentor, uma forma de João Batista e quase a figura de Deus Pai. Ele é um homem da fé. Ele acredita em Neo antes de todo mundo. Ele aposta tudo, sua vida, sua equipe, sua reputação, na ideia de que aquele jovem meio perdido é, na verdade, o escolhido. Isso lembra muito a figura de João Batista mesmo. Aquele que vem antes, que prepara o caminho, que aponta, é ele. Ao mesmo tempo, existe em Morpheus um traço quase do Deus Pai. Ele é quem chama Neo para fora da Matrix, quem o tira da ilusão, quem o introduz na verdade. Ele é a voz que diz, eu acredito em quem você é, mesmo quando você ainda não acredita. Veja esse diálogo de Morpheus e Neo. Eu sou Morfeu. É uma honra conhecê-lo. Não. A honra é minha. Não lembra a fala de João Batista, quando João Batista diz que não é digno nem de desatar as sandálias de Jesus? No cristianismo, temos o movimento do Pai que envia o Filho, sustenta o Filho, acredita até o fim da missão do Filho. Em Matrix, claro, não é um paralelo perfeito, mas a sombra está lá dramatizada de maneira muito humana. E você lembra da Trinity? Aqui, o simbolismo fica ainda mais explícito. O nome Trinity, em inglês, significa, em português, trindade, o que tem um peso teológico muito significativo. A trindade na fé cristã é o mistério de um Deus que é único, mas que são três pessoas em essência. Pai, Filho e Espírito Santo, unidade na diversidade. No filme, Trinity é a personagem que ama Neo, que acredita nele de forma íntima, que o chama de volta quando ele está entre a vida e a morte. Você pode olhar para Trinity de algumas maneiras simbólicas, como imagem do Espírito Santo, que sopra a vida e a fé, como representação da igreja que crê no Cristo, que acompanha e coopera com ele, como a dimensão amorosa que une tudo, o amor que ressuscita Neo quando tudo parece perdido e muitas outras formas. Quando Trinity sussurra, quando toca, quando insiste em Neo, é como se o filme sussurrasse junto. Existe um amor que te chama além da ilusão. Agora, nesse universo do filme, existe também o mal. Os adversários, os inimigos, ou seja, os agentes, as máquinas, o sistema, a inteligência artificial. Aí bateu um medinho, não bateu quando falei a inteligência artificial? Confessa aí. Temos as máquinas e dentro da simulação os agentes. Eles representam o sistema que protege a Matrix a qualquer custo. Eles perseguem, acusam, aprisionam, tentam eliminar o escolhido. Há um paralelo claro com a ideia cristã de forças espirituais, de principados e potestades do mal, de um sistema opressor que age tanto por estrutura quanto por indivíduos. O agente Smith, em particular, parece uma espécie de anticristo ou figura satânica. Ele odeia os humanos, considera-os um vírus, quer manter a Matrix intacta e odeia a ideia de libertação. Ele se incomoda com a simples existência de Neo. É como se a presença do Cristo digital fosse uma afronta à estabilidade do sistema. Tem também uma figura que lembra muito Judas, o Cypher. Ele não é um agente, não é uma máquina, não é um vilão de fora. Ele é alguém de dentro, sentado à mesa com Neo e Morpheus, comendo com eles, lutando ao lado deles, e é justamente esse que escolhe trair. Assim como Judas entrega Jesus em troca de moedas, Cypher entrega Morpheus e toda a equipe em troca de um bife suculento, fama falsa e uma promessa de voltar a dormir dentro da Matrix. Ele prefere uma mentira confortável à verdade dolorosa. Ele é o rosto da apostasia, da fé que se cansa, do discípulo que volta atrás. E por isso ele é tão importante na leitura cristã de Matrix.
Saif não é só o traidor da história, ele é o lembrete de que a luta não é só contra máquinas lá fora, mas contra a vontade aqui dentro de escolher de novo a pílula azul. E falando delas, as pílulas, que remete ao livre-arbítrio, a famosa escolha entre a pílula azul e a pílula vermelha não é só uma escolha estética de roteiro. Ela carrega um peso simbólico enorme. A pílula azul é permanecer na ilusão confortável. A pílula vermelha é despertar para uma verdade dolorosa, mas real. Na linguagem espiritual, isso lembra muito o ato de conversão ou de despertar espiritual. O momento em que alguém decide sair da anestesia, olhar para dentro, confrontar a própria condição e aceitar uma nova realidade. Quando Neo toma a pílula vermelha, ele literalmente renasce. Ele acorda em um casulo frágil, nu, quase sem forças. Em seguida, é acolhido, cuidado, reabilitado. É uma imagem potente do novo nascimento. Não à toa, muitas tradições espirituais falam sobre nascer de novo para enxergar o reino, para perceber a verdade e a realidade. Um dos pontos mais fortes da analogia cristã é o arco da morte e ressurreição. Em determinado momento do filme, Neo é morto pelo agente Smith. Tudo indica que acabou, que o escolhido falhou, a profecia estava errada, o sistema venceu, mas não termina aí. A partir do amor e da fé de Trinity, Neo volta. Ele desperta para uma nova missão de si mesmo. É como se ele ressuscitasse com mais poder, mais consciência, mais clareza. Ele passa a enxergar a Matrix não apenas como um código. As balas não mais o atingem. As leis do sistema já não se aplicam a ele da mesma forma. É uma imagem visual do Cristo ressuscitado que vence a morte, que rompe a lógica do mundo, que não está mais sujeito às mesmas limitações de antes. Ele é o escolhido. E o final com Neo ascendendo, voando sobre a cidade, prometendo libertar os demais, ecoa a ascensão, obviamente, de Cristo e a promessa de continuar atuando na história, agora através de outros meios, de outras pessoas. É essencial lembrar, Matrix não é um filme cristão puro. Ele mistura referências com cristianismo, filosofia, mitologia, gnoses, budismo e vários outros questionamentos existenciais. Os símbolos se cruzam e se sobrepõem, mas isso não diminui a força da leitura cristã. Pelo contrário, mostra como a narrativa de Cristo é tão profunda que reaparece mesmo em histórias que não têm intenção de ser um sermão. Olhar para a Matrix como uma espécie de evangelho moderno não é dizer esse é o verdadeiro significado oficial do filme. É dizer que existe aqui um espelho, uma parábola, um caminho de interpretação que pode nos ajudar a pensar sobre fé, verdade, libertação e redenção. Por que essa analogia mexe tanto com a gente? Talvez porque, no fundo, todos nós sentimos que vivemos em pequenas matrix pessoais. Sistemas internos e externos que nos cegam, nos anestesiam, nos fazem aceitar uma vida pela metade. Quando vemos Neo despertar, escolher a pílula vermelha, enfrentar o medo, morrer e voltar, transformado, algo dentro de nós reconhece esse chamado. E se minha vida também estiver presa a um sistema que eu nem percebo? E se houver uma verdade maior me chamando para fora? E se existir um amor, uma trindade, um Deus insistindo em me acordar? Matrix funciona tão bem quanto a analogia cristã porque fala de algo que o cristianismo também toca, o desejo de acordar, de enxergar, de ser livre por dentro. E é por isso que, mesmo cercado de cabos, códigos e computadores, o filme parece, às vezes, uma velha história recontada. A história de um mundo em trevas, de um escolhido que vem, de um amor que ressuscita, de uma verdade que insiste em nos chamar para fora do casulo. Por isso, esse canal se chama Além do Casulo, porque aqui a gente escolheu tomar a pílula vermelha. E se você não está vivendo uma Matrix, conectada a cabos, numa fazenda de energia, mostra que está no controle deixando seu like, se inscrevendo para não perder os próximos conteúdos e comente aqui embaixo o que você achou dessa história. Fez sentido para você? Até o próximo vídeo. Deus abençoe.